Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje o apóstolo Santo Tomé, ele também pode nos ensinar sobre a nossa fé. Ele, como os outros discípulos também, num primeiro momento, ainda a fé deles, ela é bastante assim fraca, né? Ela vai ser, muitas vezes, vai necessitar do sustento da graça de Deus. Eles vão precisar da ajuda do alto para compreender quem é Jesus, né? Eles ainda não têm essa maturidade na fé. Nós vimos hoje Tomé, Jesus quando ressuscita aparece aos discípulos. Tomé não estava presente nessa primeira aparição. Os apóstolos contaram que vimos o Senhor, Ele apareceu, relataram a Ele, e Ele no primeiro momento disse: se eu não vê-lo, se eu não tocar as marcas dos pregos, enfim, se eu não ver com os meus olhos, eu não acreditarei. Pois bem, chegou a ocasião, né? Jesus aparece 8 dias depois, novamente, Tomé está ali presente. Jesus, conhecendo, ele nos conhece por dentro e por fora, diz a Tomé: põe teu dedo aqui e olha minhas mãos, estenda a tua mão e coloca ao meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. E aqui vem a profissão de fé de Tomé, né? Meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados aqueles que acreditam, creram ou crerão sem terem visto. Aqui vem um pouquinho aquilo que nós somos aqueles que já sabemos, né? A nossa fé, Jesus já se manifestou, tivemos provas, tivemos e temos, né? Quantos sinais que Deus já nos deu, quantos sinais que Deus continua nos dando, né? Então a nossa fé, ela precisa, não é aquela fé que necessita, vamos assim dizer, que para acreditar, se Jesus precisa fazer alguma coisa de extraordinário. A nossa fé, acho que ela já tem uma certa maturidade quando nós não precisamos de provas e sinais. Aquilo que Jesus já falou, né? Esta geração pede sinal, mas nenhum sinal será dado, porque os sinais já foram dados. Então o que nós devemos fazer é pedir que o Senhor sustente a nossa fé, que a nossa fé cresça. Por isso que é importante, né? A fé precisa ser alimentada. Por isso que a paróquia também tem que se preocupar, os padres, em investir na formação dos seus paroquianos. O conhecimento, o estudo, conhecer as verdades da fé. O santo dizia que a gente não ama aquilo que não conhece. Então nós, como os católicos, precisamos conhecer a nossa doutrina, precisamos conhecer a nossa fé. A nossa fé precisa ser alimentada com a oração, sim, com certeza, com a espiritualidade, mas também com a inteligência, desvendar os mistérios da fé. Uma fé que saiba dialogar, uma fé que saiba dar razões da sua credibilidade, por que crê nisso e por que não crê naquilo, né? As razões da nossa fé. Então o estudo, o catecismo da Igreja Católica, por exemplo, nós deveríamos ter um profundo amor conhecendo. Se você quer conhecer a Igreja, de fato, o que é a Igreja, como a Igreja ela é no mundo, quer conhecer o magistério, o próprio Deus, nada melhor do que o estudo do catecismo da Igreja Católica. Nós deveríamos estudar o catecismo. A fé cresce, se alimenta, se sustenta também com o estudo, né? Quando você senta para ler, quando você vai numa formação, numa palestra, é assim que a fé se sustenta. É que nem um aluno, né? Se ele quer tirar nota boa,
Na prova ele tem que fazer o quê? Vocês que são aí estudantes. É só dormir ou tem que estudar? Eu lembro quando eu era seminarista, tinha os nossos formadores eram italianos, né? Daí na época da prova, a gente corria na capela. Ia lá e pedia a Deus, e o desespero, né? Porque tinha que tirar nota boa, porque se não tirasse nota boa, era mandado embora do seminário. É, isso mesmo. Aí o Frei ia lá, estava lá, ele dizia: o que vocês estão fazendo aqui? Na hora do estudo. Então, uma rezando, então você faz igual, você levanta, vai lá, senta na tua carteira e estude. Que é ali que você vai, né, vai estudar. Estude, peça a Deus que te ilumine, mas agora você tem que estar lá sentado e estudando. Estude, leia, viu? O estudo. Então vamos pedir ao Senhor que nós possamos também aprofundar a nossa fé através do conhecimento. E sempre que tivermos oportunidade, palestras, cursos, formação, é a maneira de nós investirmos na fé. A fé, quando ela é madura, ela não se deixa enganar por ninguém, viu? Dificilmente o inimigo age numa fé madura, serena, né? Quando ela é bem orientada. Então nós temos que também ter esse cuidado de amadurecer na fé, para que a gente não precisa ficar toda hora pedindo prova. Se fizer isso, se fizer aquilo, se Deus, né? Temos que estar sempre negociando a nossa fé com Deus. Eu acredito, eu até vou me comprometer, mas precisa fazer, tem uma lista de exigência que nós queremos que Deus realize. Então isso é sinal que a nossa fé ainda ela é bastante fraca, que ela precisa ainda dar passos significativos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.